Pessoal, falar um pouco sobre saúde mental e no trabalho, que é o local onde as pessoas passam a maior parte do tempo do dia, no mínimo aí 8 horas por dia, e se criam relações entre pessoas, entre grupos de trabalhadores. E por que saúde mental? Porque é algo que a gente tem percebido, se a gente olhar para os resultados aí, o INSS em 2012 divulgou que é a terceira no ranking de doenças de afastamento por auxílio previdenciário. Ela está em terceiro lugar, os transtornos mentais, as depressões maiores. Então é motivo das empresas estarem aí olhando um pouco mais aí, olhando com um olhar mais crítico e até se perguntando o que fazer. A Organização Mundial de Saúde, ela determinava que era simplesmente saúde significava não, ausência de doença. Mas aí em 1946, pós Segunda Guerra Mundial, a Organização de Saúde Mundial de Saúde se organizou, se reuniu novamente e achou um novo caminho para definir saúde, que saúde é o completo bem-estar físico, psíquico e social. E não contente com essa definição, que aliás é uma definição que leva uma idealização, em 1998 a Organização Mundial de Saúde novamente vai falar, só que dessa vez vai falar em qualidade de vida, que é o que hoje se ouve muito nas empresas, se falar em como melhorar a qualidade de vida no trabalho, nas empresas. E aí ela define um questionário em que ela faz um trabalho pesquisando como é a vida desse funcionário, a sua vida social na sua casa, como é a sua vida financeira, como que esse indivíduo está satisfeito ou não com o transporte, com a mobilidade, se ele está dormindo bem ou não. Envolve todos os parâmetros do ser humano no seu meio de ambiente de trabalho, no meio ambiente onde ele mora, onde ele mora, se é satisfatório. É um questionário que é completo em termos de estatística e mostra, evidentemente, os descontentamentos, as situações que a pessoa se encontra. Mas no trabalho a gente percebe, aliás, quando digo a gente da área de saúde, nós percebemos que o ser humano ele não se desvincula a sua vida no trabalho e a sua vida em casa. Ele é um ser único. E aí existem aquelas famosas frases: não leva problemas do trabalho para casa e nem problemas de casa para o trabalho. Isso é muito, de certa forma, assim, é um conselho até bom, mas é quase que impossível do ser humano conseguir fazer essa separação, na mente da pessoa fazer essa separação, porque ele está vivendo um conflito familiar. Isso vai, com certeza, deixá-lo desconcentrado, deixá-lo preocupado, e ele não tem a quem recorrer. Então ele vai para o trabalho e ali no trabalho tem a sua pressão do dia a dia, tem essa reengenharia que chegou para ficar, em que os postos de trabalho, alguns foram fechados e outros foram transferidos, as multifunções que o funcionário tem que fazer. Então o funcionário vai acabando se percebendo sobrecarregado, afadigado. E aonde que ele vai recorrer? Ele vai recorrer, se na empresa tiver o ambulatório médico, ele vai até o ambulatório médico para ali ele vai, só que ele vai com uma queixa física, ou ele vai com uma dor abdominal, ou ele vai com uma dor lombar, uma dor de cabeça. Ele vai com uma queixa física, porque uma queixa física, no ponto de vista das pessoas, é comum.
É comum alguém ter uma dor, é comum alguém ter uma indisposição, é comum você não estar bem fisicamente, mas ele sente que é algo a mais. E até os próprios profissionais de saúde percebem que aquela dor, aquela indisposição, ela tem um fundo emocional, é o causador, aquilo é apenas um sintoma. Esta dor é apenas relacionada a um sintoma de um conflito que se instaurou na vida da pessoa e ela não consegue resolver. E como você transmitir isso de forma fácil não é tão simples, porque o ser humano ele tem as suas complexidades mentais, cada um possui o seu modo de enxergar a realidade, e a Organização Mundial foi feliz quando ela disse que a saúde ou a qualidade de vida é a percepção saudável do indivíduo em relação ao seu meio ambiente. E é justamente o que a gente encontra quando encontra pessoas com saúde mental. São pessoas que enfrentam as dificuldades, enfrentam as imposições do trabalho, a dinâmica do trabalho, os conflitos do trabalho, e conseguem gerenciar isso de maneira satisfatória e também gerencia a sua vida pessoal, familiar, de maneira que ela consegue ter um equilíbrio, justamente isso, é a pessoa que consegue ter um equilíbrio entre as demandas e aquilo que ela consegue oferecer. Quando há esse equilíbrio, então nós dizemos que esta pessoa possui, ela está dentro dos parâmetros da saúde mental. E as pessoas que têm maiores dificuldades de adaptação, que isso todos nós temos também, as nossas dificuldades, esta pessoa ela vai ter um sofrimento no trabalho, em casa, e ela vai adoecer. E uma vez esta doença se instaurando na pessoa, se instalando na pessoa, ela vai ser perceptível, porque vai se instalar nela a depressão, vai se instalar na pessoa a fadiga, ela vai ficar improdutiva, a sua memória vai ser comprometida, e todo esse quadro, uma vez que esse quadro ele se mostra, a pessoa vai ser também estereotipada, porque hoje ainda estamos começando a entender que a doença mental é algo que é normal nos seres humanos. Assim como você tem uma dor de cabeça, você pode estar passando por algum conflito, e é tão normal isso para nós, profissionais de saúde, mas para as pessoas em geral, ainda tem muito estereótipo, ainda tem pessoas que não acreditam, pessoas que acham que não é algo... por que a pessoa está daquele jeito, por que aquele meu colega está triste, por que aquela pessoa agiu daquele jeito, por que a pessoa está descontrolada. E é isso que a gente precisa olhar no trabalho, que tem pessoas sofrendo muito no trabalho. Não diria que é somente a quantidade de trabalho, não. Quantidade de trabalho é apenas mais um fator, é como a pessoa percebe a vida, como a pessoa... E o que nós podemos falar em termos de prevenção? A prevenção sempre está na educação. Nós não fomos educados para pensar em termos mentais, nós fomos educados para produção, nós fomos educados para pensar em termos de conhecimentos cartesianos, nós fomos educados para conhecimentos acadêmicos, mas nós não tivemos uma educação do ponto de vista mental. Não se fala como fazer uma prevenção mental, se fala muito em fazer exercício, alimentos saudáveis, isso tudo é muito bom, isso tudo faz parte de programas de qualidade de vida. Tem empresas que provêm para os seus funcionários massagem terapêutica, sala de jogos para eles jogarem na hora do almoço. Tudo isso é muito bom, e as empresas que fazem isso, elas estão visando um melhoramento na qualidade, fazendo um melhoramento na qualidade de vida dos funcionários. Há muito ainda a se pensar, porque o que é feito, o que a gente percebe é que anualmente
as empresas, elas promovem a Semana Interna de Prevenção de Acidente. Então, durante esta semana são discutidos temas que são pertinentes ao trabalho. É falado sobre doenças sexualmente transmissíveis, é falado sobre como prevenir acidentes, alguns até promovem teatros educativos, e também hoje estão se falando também sobre saúde mental, onde são trazidos profissionais de saúde mental para falar sobre como é que os profissionais percebem os funcionários. Agora, a melhor percepção é a vivência. A melhor percepção é a vivência. Eu tive a oportunidade de trabalhar como técnico de enfermagem do trabalho e trabalhei em multinacionais e percebia que os funcionários que nos procuravam no ambulatório, eles procuravam com queixas, sempre queixas físicas, mas o sofrimento mental estava visível na forma física, porque o corpo ele mostra o sofrimento mental. Aquilo que está na sua mente vai repercutir no seu corpo. O funcionário nos procurava porque ele estava com dor de cabeça, ou ele estava com indisposição digestiva, ou ele estava com dor lombar, ou dor cervical, dores musculares, e evidentemente a gente percebia que tinha relação com o trabalho, mas também uma relação com os conflitos internos que aquela pessoa, que aquele indivíduo estava passando. Porque no meio da conversa ele conseguia falar alguma coisa que demonstrava o seu sofrimento, a sua incapacidade de resolver aquele conflito com a família, com o chefe, o conflito que ele tinha com algum familiar, enfim. O ser humano ele precisa dessa ajuda, ele procura essa ajuda, e a saúde mental trata de falar um pouquinho disso.